Nós estamos aqui em frente à Igreja Matriz da Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Estou aqui com o Padre Selmo Suchek de Lima. Ele é o nono pároco, se eu não me engano, do registro que a gente tem, o nono pároco da paróquia, e vai conversar conosco sobre as características, sobre a história, vai mostrar para a gente, vai fazer um tour também com a gente dentro da igreja, mostrando as curiosidades, algumas coisas que só ele sabe, porque faz parte dessa comunidade, faz parte um pouco da história, e pode nos entregar com carinho também toda essa história e o cuidado que ele tem com toda essa comunidade. Obrigado por esse momento, Padre Selmo, e fica à vontade. Que bom, Flávio. Fico muito feliz pelo convite de poder partilhar um pouquinho da história, não apenas da Igreja Matriz, mas da paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. A comunidade de Areia Branca dos Andrades, ela começa no ano de 1860, com a construção de uma primeira capela, que fica aqui na nossa direita, onde hoje as pessoas conhecem aquele espaço como um antigo cemitério. Lá, no mês de dezembro de 1860, veio o vigário da Lapa, daquele tempo, para realizar a bênção de uma primeira capela. Então nós temos aqui 163 anos de história de igreja, de uma comunidade eclesial neste local. Com o passar do tempo, no final do século XIX foi transferida aquela primeira capela aqui, para esse lugar onde nós estamos hoje. Então, no final do século XIX, foi construída uma primeira capela nesse lugar. Houve necessidade, por questões de depreciação do prédio da época, foi necessidade de erguer uma segunda capela. Isso aconteceu por volta do ano de 1920. No ano de 1941, foi criada a paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Areia Branca dos Andrades, e foi desmembrada naquele tempo de modo particular da paróquia de Santo Antônio da Lapa. Então aqui começa a história da paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Areia Branca. Nesse momento ainda não era nem Quitandinha. Nem então. Quitandinha. Quitandinha veio ser 20 anos depois. Então a paróquia é anterior ao município de Quitandinha. Esta igreja atual foi iniciada a sua construção no ano de 1947, com a bênção da pedra fundamental. E vários padres, naquele tempo eram chamados vigários, passaram no percurso ou no processo da construção dessa igreja. E uma construção, ela sempre é inacabada. Sempre tem algo a ser feito, a ser concluído e também a ser mantido para que a história permaneça ao longo das gerações. Nós temos um tempo de vida útil nessa história, nesse mundo. Aquilo que nós construímos, as edificações, elas permanecem. Então é algo muito bonito. Essa é a terceira igreja, nós podemos perceber a fachada dela, ela lembra muito um estilo colonial, talvez até pensando um pouquinho no barroco. É uma mistura de estilos, ela é um tanto eclética, ou bastante eclética. Depois, quando nós entrarmos dentro da igreja, já é outra coisa, já é uma outra forma de expressão artística. Mas ela tem uma riqueza muito grande. E é muito bonito ver como as pessoas, os que vieram antes de nós, tiveram essa sensibilidade de deixar um espaço sagrado, um espaço elevado, um espaço dedicado a Deus, para que todos aqueles que viessem depois, e hoje nós estamos aqui, pudessem ter esse local onde congrega a comunidade de fé e onde se faz a experiência do mistério da Páscoa do Senhor. Muito bom. Essa é a matriz de quantas comunidades que temos aqui? Atualmente, nós somos 27 comunidades. A matriz, que é uma comunidade, e mais 26. A comunidade mais distante, aqui para o meu lado esquerdo, é um local chamado Doce Grande, aonde também tem uma capela de uma comunidade bastante antiga. À nossa frente, a comunidade mais distante, ela ultrapassa os limites do município de Quitandinha e chega ao município da Lapa, na capela de São João, Santo Antônio. A localidade é São João e o padroeiro é Santo Antônio. Se nós olharmos aqui para a minha direita,
A comunidade mais distante é um lugar chamado Turvo, que já faz divisa com outros municípios também, mas ainda pertence ao município de Quitandinha. Lá, a igreja é dedicada a Nossa Senhora Czestochowa, porque tem muitos poloneses naquela localidade. Então, contando com a igreja matriz, são 27 comunidades. Mas também é muito legal nós percebermos que quando foi criada uma paróquia, havia necessidade de que aqui residisse um padre. Aqui foi escolhido como matriz dessa paróquia nova. E foi, naquele tempo, por volta dos anos de 1941, 42, construída uma primeira casa paroquial que está bem de Ainda frente. aqui preservada. Isso. Hoje nós temos um colaborador que reside ali em forma de comodato, né? Mas a casa paroquial, a primeira, ainda está preservada. Mais de 30 anos depois, quase 40 anos depois, tivemos aqui um pároco, Monsenhor Miguel Micos, que viu uma necessidade da construção de uma casa em alvenaria. Lá ele dizia, poxa vida, eu vou acolher os padres, eu preciso de um espaço amplo para acolher os padres para a reunião. Eu preciso de uma casa um pouco melhor do que essa que nós temos hoje. E foi construída a atual casa paroquial lá, vamos dizer assim, por volta dos anos de 1980. Uma casa ampla de 400 metros quadrados, a total edificação. Esse padre foi grandioso e grande parte da construção, isso consta no livro Tombo, grande parte dessa construção foi feita com dinheiro próprio do Monsenhor Miguel Micos. Foi ele que deixou como presente para esta paróquia, para este município, esta casa paroquial tão bem edificada. Então vamos entrar aqui, Padre Selmo. E, o que nós temos aqui, Padre Selmo? Essas inscrições... Olha, nós estamos numa paróquia que tem uma comunidade de origem polonesa bastante significativa. E entre os poloneses havia um costume no passado de uma celebração nas casas que se chama colenda. O que é uma colenda? Colenda é o início de algo. E nesse início do ano, se costumava que o padre visitava a casa dos seus paroquianos para a bênção. Só que hoje, com a quantidade de casas que nós temos, não é mais possível fazer isso durante uma semana ou 15 dias. O vigário paroquial, o Padre Marcos, está há um ano nessa paróquia e faz um ano que ele está visitando e abençoando as casas e ainda não concluiu a primeira volta. Ainda faltam as comunidades maiores, que é a comunidade de Doce Grande e da Matriz, que não sabemos quanto tempo vai levar. Mas então, na nossa criatividade, o povo polonês, como também o povo alemão, lá se escreviam algumas iniciais e também uma data para sinalizar que naquele ano a graça de Deus estava acontecendo naquela casa. Então aqui nós encontramos um ano, o número 20 e o número 24, que forma o ano de 2024. E nós temos uma inscrição de 3 letras. Aqui está G, M e B. Na celebração da Epifania se abençoa a água e o giz que as pessoas levam para casa e realizam a bênção em família. E dele escreve na porta principal da casa. Por ser na Epifania, se lembram os nomes que são dados aos magos do Oriente. Gaspar, Melchior e Baltazar. Essa é uma tradição. Existe outra tradição que, ao invés de colocar a letra G, se coloca a letra C. Porque em latim não é Gaspar, é Caspar, com C. Poderia então ser Caspar, Melchior e Baltazar, mas também pode ser Christus mansionem benedicat. Cristo, abençoe esta casa, esta mansão. Que bonito. Então são significados importantes da religiosidade das pessoas para lembrar, Deus está abençoando essa casa neste ano. Da outra vez que a gente estava conversando, você disse que essa porta é um pouco deslocada
do centro? Teve alguma coisa que aconteceu aqui também nessa torre? Pois é, ao longo dos anos, ao longo da construção, nós fomos percebendo que, diferente de quase todas as outras igrejas, aqui a porta não está centralizada com todo o corpo da igreja. Conta-se que não foi seguido o projeto original da construção. E por esse motivo, a porta ficou deslocada do seu centro. Talvez se imaginasse mais uma torre, talvez as pessoas imaginavam naquele tempo outras coisas, e aconteceu que a porta ficou um pouco deslocada do centro. Mas isso não interfere em nada, mas é uma curiosidade desta igreja. Você dizia da torre, nós temos uma torre muito bonita, mas que com o passar dos anos, pelo badalar dos sinos, ela tornou-se bastante delicada e com um perigo de cair. Então foi preciso fazer uma intervenção da engenharia para manter a torre em pé e para não correr nenhum risco que Deus o livre de um acidente, né, junto da comunidade. O campanário, inclusive, foi transferido, né, para Isso. um lugar. Naquele tempo, o campanário foi levado para os fundos da igreja, foi feita uma outra torre em tamanho menor para que os sinos pudessem estar lá. Um deles ficou trincado e outro foi quebrado. Então, apenas um dos 3 sinos instalados em 1971 estava em funcionamento. Nós, com a comunidade, nós fizemos a recuperação, o restauro daqueles mesmos sinos, e foram instalados e automatizados e eles badalam de forma bonita, agora desde o ano de 2022. Que bom. Como nós dizíamos, esta igreja, ela tem várias características. Tanto os arcos dela, quanto a pintura dela vai nos mostrando que ela é bastante eclética. Conta-se a história que foi iniciada a sua pintura lá por volta dos anos de 1960. E se nós percebermos os traços, o altar certamente teve uma mão que foi o artista quem a pintou e o restante da igreja foi uma outra mão. Contam que o artista que pintou o altar dessa igreja, ele era violinista. E todas as tardes, pela acústica da igreja, ele tocava a Ave Maria de Gounod, de Bach e Gounod, nessa igreja. Só que este artista, esse pintor, ele chegou a falecer sem concluir esta obra. E depois a conclusão foi feita pelos seus alunos, por aqueles a quem ele ensinava. Então, foram 2 mãos, assim digamos, que passaram realizando esta obra de arte, que está precisando de um restauro. Há muitos anos, há mais de 50 anos ela foi pintada, digamos há 60 anos, mas que antes vai ser necessário fazer algumas intervenções na sua arquitetura para que não voltem a rachar as paredes, para que possa ser aproveitado, porque é um investimento muito alto, um restauro das pinturas. Então é necessário trabalhar a sua estrutura para depois fazer a parte uma artística. Riqueza de detalhes, né, de diferentes. Isso. Esses papéis de parede, né, que são feitos, lógico, à mão, com pintura, né? Essas máscaras são muito bonitas. Cores que recordam o barro, que lembram a pessoa humana. É muito bonita a pintura dessa igreja. Outro detalhe interessante são esses 2 grandes lustres que nós temos. Eles são feitos em madeira e são algo artístico que essa paróquia recebeu como presente por volta dos anos de 1970 também. Não temos a exatidão na data da chegada desses lustres, mas contam os mais antigos que foi um presente recebido da Catedral de Curitiba. Lá na época houve uma grande reforma e o pároco da catedral era irmão do pároco aqui de Quitandinha. E como ele percebeu que estavam guardados em algum lugar sem uso, foi recebido de presente esses lustres que vieram da Catedral de Curitiba. Chegando ao presbitério da Igreja Matriz, aqui nós podemos observar toda a nave dela. Aqui nós vemos o mezanino, o coro que está fechado, como nós já vimos dito, mas nós também percebemos que o forro dela não é original.
O forro dela, com o passar do tempo, foi danificado pela quantidade de chuvas e foi necessário fazer uma troca. Isso deve ter sido por volta dos anos de 1997, 1998, na época com a empresa Kassai de Curitiba. E de modo muito bonito, em madeira, totalmente diferente do restante, ele conta, olha, eu não nasci na origem, eu fui instalado depois. Se torna importante para que nós possamos saber que não está desde o começo da construção ou do seu acabamento. Mas aqui nós trazemos o altar que é dedicado. Esse altar ele foi instalado depois de uma grande reforma nesta igreja, que aconteceu pelos anos de 2003, 2004. Eu estive aqui no dia da dedicação deste altar e nunca imaginava que um dia eu seria o pároco daqui. Esse altar foi feito no tempo do padre Aleixo Kochinski, um grande homem que ficou aqui nessa paróquia por 26 anos no ofício de pároco. E no centro do altar está a imagem do padroeiro, o Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Essa imagem acredita-se que seja a primeira desse lugar. Não temos nenhum documento oficializando, mas daquilo que nós ouvimos das pessoas, sempre foi trocado olhares com esta imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Então a gente está falando aqui sobre essa belíssima imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, mas chama a atenção este nome, que não é um nome comum, não é um nome que a gente normalmente faz referência. Você tem algum detalhe para contar para a gente sobre isso? Bom, nós não podemos nos esquecer que, partindo de Curitiba, São José dos Pinhais, toda essa nossa região, desde o Paranaguá, os primeiros habitantes que vieram da Europa eram de origem portuguesa. E em Portugal há uma grande devoção ao Senhor Bom Jesus. Tanto que existe uma cidade chamada Braga, que tem um grande santuário, uma grande basílica do Senhor Bom Jesus. E o povo português trouxe essa devoção para toda a nossa região. Tanto que na nossa diocese de São José dos Pinhais, nós temos pelo menos 6 paróquias dedicadas ao Senhor Bom Jesus. Essa é uma delas. Se nos voltarmos em Curitiba, na Praça Rui Barbosa, Senhor Bom Jesus. Bom Jesus do Cabral, outra igreja bastante conhecida. E aqui na nossa região foram esse povo português que trouxe essa devoção. Aqui próximo de nós temos Bom Jesus em Mandirituba. Aqui a vizinha, Bom Jesus da Cana Verde. Um pouquinho mais para frente, em Rio Negro, Bom Jesus da Coluna. O que o Senhor Bom Jesus da Cana Verde, o que esse adjetivo, a devoção do Senhor Bom Jesus nos lembra? Nos lembra quando Jesus estava passando aqueles momentos de ironia no palácio de Pilatos, quando os soldados foram e vestiram Jesus com um manto, dizendo: você é rei, então você tem que ter um manto. Você é rei, você tem que ter uma coroa. Colocaram uma coroa de espinhos. Você é rei, você tem que ter um cajado. E colocaram uma cana verde nas mãos de Jesus. Então aqui, nesta igreja, se lembra desse sofrimento de Jesus, até dessa ironia que ele passou, aquele aprisionado que estava aguardando o julgamento e uma condenação. Essa imagem tem alguma outra na paróquia? Essa é original daqui? Esta é única. É única. Daí temos pequenas imagens peregrinas, mas que são diferentes dessa. Esta é única. E ela é interessante por causa que ela é uma técnica francesa. Nós não sabemos qual é a origem dela, não temos um documento para falar sobre isso. Mas quando nós chegamos próximo dela, nós podemos perceber que ela é feita em papel machê. E essa técnica é uma técnica que veio da França. Inclusive, na Catedral de São José dos Pinhais tem uma grande imagem de São José de 2,5 metros de altura, que também é a mesma técnica dessa pequena imagem que aqui nós temos, que tem aproximadamente 1 metro de altura. Interessante. Estou vendo aqui também que a Capela do Santíssimo, aqui ao lado, isso já é na sua
quando você se tornou pároco, foi antes? A Capela do Santíssimo, ela foi inaugurada na grande reforma que tivemos, que inclusive foi construído este altar e dedicado a este altar. No ano de 2019, entre 2019 e 2020, foi feito um novo mobiliário para essa capela. Vamos nos aproximar de lá e conhecê-la um pouco. Então, aqui é a Capela do Santíssimo. Este espaço já tem aproximadamente 20 anos, como Capela do Santíssimo Sacramento. Essa não é uma norma obrigatória na construção das igrejas. Se pensam nas grandes catedrais, nas grandes basílicas, que se tem um espaço reservado para as pessoas virem em oração. Aqui, no Templo de Padre Aleixo, foi decidido que esse espaço seria um espaço de acolhida para as pessoas rezarem junto a Jesus no Santíssimo Sacramento. Como eu já dizia, por volta de 2019, 2020, foi construído esse novo mobiliário para essa capela, com um retábulo, com a mesa do altar. Então, um espaço aconchegante para aproximadamente 12, 15 pessoas para viverem esse momento de experiência de intimidade e de oração junto a Jesus no Santíssimo Sacramento. Numa vida de paróquia, uma vida de comunidade eclesial, a porta de entrada é o acesso à fé, que se dá através do sacramento do batismo. Pelo batismo nascem os filhos e filhas para a igreja. Pais, padrinhos e comunidades se responsabilizam em transmitir a fé para aquele que está ingressando na comunidade. Depois, com o sacramento da crisma, nós chamamos também de confirmação, aquele que um dia foi batizado, aquele que recebeu a fé da igreja, ele firma com essa fé e assume o seu compromisso missionário dentro da comunidade, o seu apostolado, se torna um apóstolo, uma apóstola. E nós temos hoje no modo de ser da igreja, pastorais, movimentos eclesiais, ministérios, que nos ajudam a viver esse apostolado. Na nossa paróquia, são muitas as pastorais que buscam dar uma resposta às necessidades atuais. Por exemplo, algumas. A pastoral familiar, que busca ajudar noivos a discernirem pelo sacramento do matrimônio. Nós temos a pastoral da partilha, que cuida da dimensão social e caritativa da nossa igreja, entre tantas outras. Temos os jovens, que buscam manter acesa aquela chama do sacramento da confirmação. Temos movimentos eclesiais que trazem uma espiritualidade nesse jeito de ser das pessoas. Por exemplo, temos aqui o TLC, que é um treinamento de liderança cristã. Temos o movimento de cursilhos, temos o movimento das capelinhas, já tão antigo na nossa igreja. Temos o apostolado da oração, entre tantos outros. Não estou citando todos os que temos. E temos também os vários serviços da igreja, como os ministros auxiliares da comunidade, os cantores, aqueles que proclamam a palavra de Deus, entre tantos outros. A vida da comunidade ela é muito dinâmica e ela vai acontecendo ao longo da resposta de cada pessoa, tanto nos ministérios quanto nas tantas necessidades que surgem. Nós temos hoje, a gente estava olhando aí, pátio da igreja, tem uma reforma acontecendo no salão paroquial. Esse salão é original, alguma coisa que a gente leu que ele era lá onde era a casa das irmãs, se você puder falar um pouco sobre essa dimensão também. Isso. Acho que poderíamos ir até lá. Vamos lá. E vamos conhecer um pouquinho aquela realidade. Nós estamos aqui ao lado da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, e agora falando sobre uma outra estrutura que é o salão paroquial. Tem salão paroquial, tem centro de catequese, tem ali mais ao fundo a casa que era da Casa das Irmãs, que agora também é um centro de formação para a paróquia. Então o Padre Selmo vai contar um pouco para a gente como é que essa história, como é que essa estrutura toda fica à disposição da comunidade e mantém a vida ativa dessa comunidade. Então, o salão paroquial ele foi construído a partir dos anos.
começou com um pequeno espaço, depois foi ampliado mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e chegamos a este grande salão que nós temos, que comportam mais de 1.000 pessoas. Esse salão é um salão para a vida pastoral. Esse salão é um local para o congraçamento da comunidade. É um salão de festas. É um salão que é mantido pela comunidade, mas pela sua estrutura tão gigantesca, o custo de manutenção é muito alto. Te imagina isso, né? Hoje nós estamos fazendo uma necessária reforma no salão. Ele está até sem o telhado, porque tudo se torna perecível. E com o tempo, foi feito em madeira e chegou um determinado momento em que, por causa das infiltrações, da chuva, do cupim que surge também, foi feito um estudo e chegou-se à conclusão que não valia apenas reformar, seria necessário fazer uma estrutura nova, mais leve, com os meios que nós temos hoje. Então esse salão ele tem qual destinação? Antes de tudo, o anúncio do Evangelho. Tudo que existe na vida de uma igreja é para que o Evangelho seja anunciado. Mas também, no momento em que nós nos encontramos para um congraçamento, é o anúncio do Evangelho. Jesus gostava muito dessas coisas. E também para a formação das pessoas, para grandes encontros. Por exemplo, no tempo em que vivemos a pandemia, ele nos ajudou muito para podermos viver aquele distanciamento social tão necessário. Então, ele, conforme a realidade, conforme o tempo que nós estamos vivendo, conforme a necessidade, ele é utilizado. Mas de um modo especial, nunca esquecendo, todo o patrimônio, toda a estrutura de uma paróquia tem um único objetivo: evangelizar. Isso é uma mensagem importante, né, da gente entender o valor de manter tudo isso, de ter tudo isso à disposição da comunidade, né? Vamos caminhar um pouquinho e nós vamos poder enxergar daqui a antiga Casa das Irmãs, que agora é o nosso centro catequético. Vamos lá? Voltando o nosso olhar para o outro lado da rua, nós encontramos um grande espaço, um grande terreno que pertence à paróquia, que tem na sua fachada de frente a antiga Casa das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família. Essas irmãs, elas residiram aqui nesta paróquia, aqui em Quitandinha, por quase 70 anos. E elas cuidavam da catequese, cuidavam da igreja, cuidavam da evangelização aqui nesta nossa paróquia. São 2 pavilhões. O primeiro pavilhão servia de moradia para as irmãs. E o pavilhão dos fundos era o centro, era e é até hoje, o centro catequético da comunidade da matriz. Então, um espaço muito generoso que pertence à paróquia e que, voltamos novamente, tem como finalidade a evangelização. É muito importante nós termos isso em mente. Tudo que existe na igreja, todo o seu patrimônio, todos os investimentos que a paróquia, a comunidade realiza, tem como uma única meta: evangelizar, fazer com que Jesus Cristo se torne conhecido, amado e adorado. Muito bem, Padre Selmo. A gente está aí se encaminhando um pouco para o final dessa nossa conversa. Que mensagem o senhor gostaria de deixar aqui registrado nessa nossa primeira pesquisa? Trazer um pouco sobre essa história, trazer mais sobre a vida pastoral dessa comunidade, para que a gente possa continuar nesse projeto também. Bom, primeiramente, gratidão. Gratidão por conhecermos a história. Nós não temos ainda algo oficial, nem da paróquia, e acredito que talvez pouca coisa do município, porque é um município muito jovem. Exato. A paróquia iniciou em 1941, a 2 de maio, e o município foi depois, 13 de junho de 1961. Inclusive por influência do Monsenhor Miguel Nicós. O Monsenhor Miguel foi um dos grandes motivadores para a instalação, para a criação do município de Quitandinha, juntamente com os seus paroquianos, né? E foi um momento muito importante na história. Mas a paróquia antecedeu, como em todas as outras cidades também. A igreja chega antes naquela localidade, junto com aqueles que se rodeiam em torno dela. Isso quer dizer a palavra paróquia, né?
É oikos, a Uhum. casa, né? E pardo, em torno da casa. Então todos se reúnem em torno dessa grande casa, que é a casa de Deus. Então minha gratidão por nos ajudar a conhecer a história da paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Mas também eu digo da minha alegria, porque mostrando o patrimônio, mostrando a história, mostrando a cultura, nós estamos mostrando o testemunho daqueles que vieram antes de nós. Desculpa a expressão, ninguém de nós caiu aqui de paraquedas. Exato. Alguns que chegaram, alguns que nasceram aqui, outros têm raízes de outras formas. Eu estou aqui há 3 anos e já me faço pertencente a essa história. E essa história faz parte da minha vida. Então, para mim, se torna muito importante conhecer e também divulgar a história da paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Quitandinha. Então, nossa gratidão. Que Deus abençoe muito a vocês que estão desenvolvendo esse trabalho e que Deus abençoe muito cada pessoa que vai, com esse trabalho, conhecer um pouquinho mais da história tão rica desta igreja e também deste município. Obrigado, Padre Selmo. Deus abençoe. Obrigado.